hashtag 103, Apocalipse, estudando as profecias. Vocês desculpem, eu estou tendo que regravar que os capítulos que eu tenho trazido lá do TikTok. Esse, por exemplo, veio com um problema sério. Aí alguém está incomodado com o nosso trabalho e fez uma bagunça no arquivo. Eu estou tendo que regravar agora. Não tem problema, vamos em frente. Então, hashtag 103, Apocalipse, estudando as profecias. Que no YouTube vai ter o capítulo 103, né? Bom, diante de todos os testemunhos apresentados no capítulo anterior, o hashtag 103, ou o capítulo 103 do Apocalipse, ninguém pode negar que o mistério de Deus seja o próprio Evangelho de Jesus, explicado à luz do Novo Mandamento. Na verdade, ainda hoje, para muita gente, é mistério, mas não para aqueles que foram chamados e escolhidos, porque disse o próprio Jesus, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Aí está o exemplo da obra mais evoluída do planeta Terra. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Portanto, diante desta declaração do apóstolo Paulo aos gentios, é o mesmo que se o anjo declarasse, abre aspas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o Evangelho. Mas o que vem a ser o cumprimento do Evangelho? Que significa boa nova? Abre parênteses aqui. Penso que todo mundo já deve saber, ou pelo menos deveria, que o Evangelho quer dizer boa nova, ou boa notícia. Fecha parênteses aqui. Bom, vejamos primeiro para que foi ele dado. Para que foi dado o Evangelho, ou a boa nova? Para quê? Para tomar das nações um povo para o nome de Deus, um povo digno do santo nome de Deus. Isso está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14. Seu cumprimento deve, portanto, ser o fim desta obra. Terminará quando se completar o número do povo de Deus. Terminará quando deixar de se oferecer a misericórdia e acabar o tempo da prova. O assunto está agora perante nós, em toda a sua grandeza. Tal é a monumentosa obra a ser realizada nos primeiros dias do sétimo anjo, cujas notas se têm estado reverberando através do mundo desde a memorável época de 1844 a 1857. Deus não é indolente ou indiferente, sua obra não é incerta. Ao contrário, indolentes somos nós, incertos, indiferentes somos nós. O próprio Jesus, ao anunciar que voltaria a este mundo, perguntou, porventura, abre aspas, o Filho de Deus, ao voltar, encontrará fé no coração dos homens? Fecha aspas. E nós, aqui, diante de nós, na nossa própria consciência, estamos nós preparados para a volta de Jesus? Este não deixa de ser um outro mistério. Vamos nos examinar e procurar perceber se cada um de nós estamos preparados para a volta do Mestre Jesus. No capítulo 10
versículo 8 a 10, abre aspas, está lá. E a voz que eu do céu tinha ouvido, esse é o Apocalipse, tá? Tornou a falar comigo dizendo, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. Isso é Daniel falando, né? No próprio sonho, comentando com o anjo. E ele me falou, toma-o e come-o, e ele será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, meu ventre ficou amargo. Fecha aspas. Bom, no versículo 8, o próprio João Evangelista é levado a desempenhar o papel de representante da igreja, provavelmente por causa da experiência particular que havia de suceder à cristandade, que o Senhor da profecia queria registrar, mas que não era fácil de se apresentar sob um símbolo de um anjo. Quando só é apresentado uma proclamação pura e simples, sem incluir a experiência particular, para que a igreja tenha de passar em relação a ela mesma. Podem ser usados anjos como símbolos para representar os instrutores religiosos, os pregadores que proclamam esta mensagem, como no Apocalipse, capítulo 14. Mas, quando tem de ser apresentada alguma experiência particular, o caso é manifestamente diverso. Vinha mais a propósito que fosse apresentada na pessoa de algum membro da família humana. Por isso é que João Evangelista, foi chamado a desempenhar um papel nesta representação simbólica. Ora, sendo este o caso, o anjo que aqui apareceu ao vidente, que é o próprio João, e psicógrafo da ilha de Patmos, né? Porque foi lá que ele escreveu o Apocalipse, pode apresentar aquele divino mensageiro que na ordem observada em toda a obra de Deus tenha a seu cargo esta mensagem. Ou pode ser aqui introduzido com o fim de representar a natureza da mensagem, a origem de onde ela procede. Não poucos que vivem hoje já verificaram em sua própria experiência uma impressionante exatidão no cumprimento destes versículos. Na alegria com que receberam a mensagem da imediata segunda vinda do Cristo, a doçura das preciosas verdades estão apresentadas e a tristeza que lhe surgiu e que seguiu quando no tempo esperado Jesus não veio, mas enviou o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Paráclito. Um erro que, aparentemente, envolvia a integridade do livrinho. Eles estavam comendo, isto é, assimilando os seus ensinamentos. O que tinha sido como um mel para seu paladar tornou-se, de repente, amargo como fel e absinto. Mas os que tiveram paciência para suportar, por assim dizer, né, o processo digestivo, verificaram em breve que o erro apenas tinha sido de tempo. Não era a hora ainda de Jesus voltar, mas cumpriu o que prometera aos seus apóstolos. Finalmente, enviar o Espírito da verdade para lhe preparar os caminhos. Seria melhor que Jesus viesse em pessoa, seria melhor que vir o Espírito Santo como veio. Mas, se ainda não era a hora de Jesus chegar,
Então surgiu a codificação de Allan Kardec e se derramou o Espírito de Deus por toda a humanidade, como na profecia de Joel. Isto aqui é muito importante. Vamos rever tudo que nós já vimos, analisar essa passagem aqui do capítulo 103, para entender tudo que nós estamos tratando aqui. E assim finalizamos o capítulo 103, vamos para o próximo capítulo na sequência.